Fernandinha Maia, que linda, sextou, hein? Sextou, muito bem. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos. A gente vai começar falando de futebol, sabe? Porque a bola já rolou no Campeonato Carioca, aconteceu ontem, Flamengo e Bangu. Eu quero saber o que aconteceu. No Maracanã vazio, Flamengo e Bangu entraram em campo sem a tradicional festa da torcida. Antes do início da partida, os jogadores dos dois times fizeram um minuto de silêncio, em homenagem a Marinho, ídolo do Bangu, que morreu na última segunda-feira, e também às vítimas da Covid-19 no Rio de Janeiro. Exigência do protocolo de segurança de prevenção ao novo coronavírus, o uso da máscara foi obrigatório para a comissão técnica e jogadores reservas. Com a bola rolando, o Flamengo começou melhor. Logo depois, Rafinha foi à linha de fundo e cruzou pelo alto. A zaga do Bangu cortou e no rebote, Arrascaeta abriu o placar. Flamengo 1-0. A comemoração foi um pouco tímida, sem abraço, como mandam as normas de segurança. Intervalo de jogo e foi a vez do time da limpeza entrar em campo. Rapidinho para dar aquela caprichada no banco de reservas. Na etapa complementar, Gabigol levantou na área para achar Bruno Henrique, que firme de cabeça mandou para o fundo da rede, para marcar o segundo do Flamengo. A alegria foi tanta que, apesar de proibido, ele tacou um abraço no companheiro. Jorge Jesus mexeu no time. Saíram Gerson e William Arão para a entrada de Diego e Thiago Maia. Logo depois, foi a vez de Pedro Rocha sair para o jogo. E no finalzinho, depois de ótima jogada de Gabigol, ele mesmo, Pedro Rocha, marcou para fechar o placar. Mengão 3-0. Apesar da vitória do Flamengo, a primeira partida do retorno do Campeonato Carioca não foi lá essas coisas. Com atuações tímidas dos dois lados, os jogadores parecem ter sentido a falta de ritmo pelo longo tempo longe dos gramados. É isso, aconteceu, né, gente? Aconteceu, principalmente pelo time do Bangu, sentiu mais do que o time do Flamengo. Para quem concorda ou não em relação ao retorno do futebol, uma coisa a gente precisa deixar claro aqui, minha amiga, e aos meus amigos aí, boa tarde para vocês, meninos, é que o protocolo do jogo seguro foi seguido. Isso a gente não tem como negar. Em 2 momentos ele não aconteceu, que foi o uso de máscara nos treinadores, que não usaram e era obrigatório, e o abraço na hora do gol, que lá na Alemanha, lá na Espanha, a gente viu que também está acontecendo, não tem como, isso é inevitável, né? Mas o jogo o protocolo foi seguido. Então, assim, independentemente da opinião do nosso público ou a nossa opinião aqui em relação a não ter sido a hora desse jogo acontecer ou ter sido a hora, o protocolo foi seguido. Ô, Casimiro, a gente viu um Flamengo que engoliu o Bangu, né? O Flamengo mostrou que já é o Flamengo de 2019 e mostrou que essa pausa a gente também não pode comparar em relação ao tamanho do que esportivamente o Flamengo faz e o Bangu faz, mas que o Flamengo engoliu o Bangu. Um time que já é muito entrosado, né? O time de 2020 do Flamengo estava por muito jogando até melhor que o de 2019 e continua, né? O Flamengo dominou, não foi um jogo maravilhoso de se ver, mas a realidade o Flamengo ganhou de 3-0, sem dificuldades. O Gabigol jogou muito de novo, o Bruno Henrique aparecendo, o Rafinha cruzando de novo com bolas com muita qualidade. É o Flamengo, ainda é o Flamengo. A gente parou, às vezes, esse período, né, faz a gente até esquecer, nossa, eu nem lembro como é que o Vasco estava jogando, com certeza mal, mas o Flamengo estava jogando bem, e o Flamengo volta jogando bem. Então, eu acho que é isso, assim, o futebol volta da forma que voltou, a gente já deu nossas opiniões sobre isso, e o Flamengo ainda tem muita qualidade e ainda sobra no Rio de Janeiro, e provavelmente vai sobrar no Brasil também. A gente já via isso no Campeonato Carioca, que as pessoas falavam tanto sobre o que acontece nesse campeonato. Ô, Felipe, em relação também ainda ao time do Flamengo, a gente viu o Pedro Rocha e Thiago Maia, porque já são uns jogadores que já estão quase que o ano todo, a gente vai entrar em julho, mas que parece pra gente que não via futebol há muito tempo, que são jogadores novos no Flamengo, né? O Pedro Rocha que fez seu primeiro gol como profissional pelo Flamengo, sem torcida, né? Deve ser uma sensação estranha para ele. O Flamengo é o time de coração dele. Fez o gol, olhou, não tinha ninguém ali para comemorar, não pode dar um abraço no amigo. É um novo estilo de jogo, é complicado. O Flamengo tem muitas opções, né? Lembrando que 5 substituições foram feitas.
agora está sendo permitido, né? O Michael entrou mais uma vez, Vitinho, Flamengo com time completo. A única mudança em relação ao time da Libertadores foi a saída do Mari e o Léo Pereira entrou ali na zaga junto com o Rodrigo Caio. O Flamengo passeou, né? A gente já sabia que ia ser difícil segurar. E o futebol voltou. Gostando ou não, criticando ou não, o futebol voltou, o Flamengo voltou, pressionou, mas voltou, conseguiram o que queriam. Sem torcida, mas vai ficar para a história. Pelo sim ou pelo não, é o primeiro gol dele pelo Flamengo e no meio sem ter torcida numa situação atípica que vai marcar a história. E a gente viveu também... Aí ele deve ter marcado muito, né? A gente viveu também isso, né, Pedro Certezas? A estreia de um grande jogador no Botafogo foi esperado pelo botafoguense, o Honda, na estreia dele... Não tinha torcida porque foi o primeiro jogo depois, antes da pausa da pandemia, né? Eles decidiram fazer aquela última rodada. É verdade, e o Honda, Pedro Certezas, fez aquele gol de pênalti também sem torcida, né? E assim, curiosamente, a torcida que o trouxe para o Botafogo. Não só isso, mas ele ia estrear 3 jogos antes, só que aí o Botafogo resolveu poupar o Honda num jogo fora, porque não ia ser em casa. No outro ele ficou com febre. E aí no outro, sim, quando ele foi jogar, não tinha ninguém pra ver. E aí tá aí, né? Já tá revoltado com a situação do Brasil, ele tuita tudo mais. Foi visto, inclusive, correndo na praia sem máscara. Eu acho que isso é contra a recomendação, não sei como é que é o certo. Mas eu acho que ele poderia correr numa esteira em casa, ele deve ter dinheiro pra ficar em casa. Mas é triste, eu queria ter visto o Honda, cara, queria mesmo, de verdade. Tomara que ele fique mó tempão indo no Botafogo. Ô, Pedro Certezas, o Big Boss mandou te avisar, você que é um cara que gosta de cultura inútil, o Arrascaeta, presta atenção, anota, que isso é importante. Amo. O Arrascaeta fez o último gol do Flamengo antes da pausa, né, por conta da pandemia, e o primeiro gol depois do recomeço do futebol. Olha só. Excelente. Gente, foi o chefe que... não serve Felipe, pra nada. Tá. Voltou melhor, parece, o Arrascaeta. Isso voltou em alto nível. Um scout da cabeça do Big Boss. Além de ser o melhor time já no Brasil normalmente, o Flamengo foi o primeiro, é o único que tá treinando firme há mó tempão. Então ele vai continuar sendo, vai voltar já mais treinado, soberania em cima de soberania no futebol em campo. Não, essa é bom mesmo. E ó, a gente falou ontem em relação ao protocolo, de não se concentrar 48 horas, enfim, que o Flamengo, a Cremerge denunciou no MP o Flamengo e a Ferge indicou que a partir de agora, se você faz um teste rápido antes do jogo, você não precisa concentrar. E foi o que a gente falou aqui. Se é o protocolo seguro, o Flamengo entendeu e ele vai fazer, então vamos deixar isso bem transparente para todo mundo, né? Vamos falar do Fluminense e do Botafogo, falando em Ferge, se joga, se não joga. Os dois tiveram os pedidos de voltarem a jogar em julho negados pela Justiça Desportiva. Uma das solicitações dos clubes era ter um período maior de treinos para recomeçarem a jogar. Outra preocupação era não serem punidos pela Ferge. Caso o Alvinegro não reabra o Nilton Santos para a partida contra a Cabofriense, ficará sob pena de R$100 mil. Em nota, a Justiça Desportiva lamentou pela não flexibilização das datas, mas afirmou que seria leviano entender que a vontade de 14 clubes seria colocada de lado em razão de Botafogo e Fluminense. O próximo passo da dupla é recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os clubes não descartam a possibilidade de procurarem a Justiça Comum caso o pedido seja negado novamente. Poxa, eu fico triste com essa informação. Eu vou começar com você, Pedro Certezas, pelo seguinte. A gente vive num país que cada um pode ter uma opinião. Você aí do outro lado pode achar uma bobagem. Gente, futebol já tinha que voltar mesmo. E tem gente que não acha, como todos nós aqui, a gente sempre se posiciona que não seria a hora por números, por estudos e tudo mais, pensando na saúde da sociedade. Mas cada um tem a sua opinião, correto? Correto. Quando a gente tem uma exigência, ou assim, na verdade, uma orientação que você pode reabrir um comércio, por exemplo, Pedro Certezas, eu, como comerciante, eu posso achar que para os meus funcionários e para mim não está na hora de abrir. E falar assim para o prefeito ou para o governador, olha, vocês estão abrindo o shopping de vocês, mas o meu não vai abrir agora, só quando eu achar que vai ser prudente. E eu preciso ser respeitada.
E é o que o Botafogo e o Fluminense esportivamente, né, na área lá do esporte, estão fazendo, Pedro Certeza. Eles não se sentem seguros agora, não só pelo coronavírus, também muito por isso, e esse é o fator principal, mas também por não terem treinado e acharem que podem ter uma lesão a curto prazo nos seus jogadores. Eles não se sentem seguros. E como pode eles serem obrigados a jogar futebol, Pedro Certezas? Cara, eu acho bizarro que finge que não tá tendo pandemia, finge que só não tá rolando futebol, finge que não existe coronavírus e tudo mais. Para um time que tá parado há tanto tempo voltar a jogar, já seria muito bizarro. Já seria uma coisa assim, assustadora, porque o jogador corre o risco de lesão absurdo. O cara corre de 13 a 14 quilômetros por jogo. Então, para o cara ter uma lesão num chute, num pique, você que sabe mais do que eu, Fernanda, sabe que é um bagulho extremamente alto, né? Muitos se machucaram lá na Europa, Pedro. Vários jogadores se machucando. E na Europa, que é um ritmo bem acima do Brasil, uma estrutura muito maior. Pô, o Brasil não é tudo isso. Agora, você ser proibido de não jogar, além de os jogadores estarem frios lá, não estarem em condições de jogar fisicamente, tem uma pandemia rolando que estão morrendo quase 50 mil pessoas. Então eu acho de extrema falta de caráter da federação, do TJD, de fato. Eu acho que é muita má vontade você não deixar o time escolher quando jogar. Eu, se fosse o Botafogo, confesso que eu trancaria assim mesmo e pagaria a multa. Já tá devendo 1 bilhão, irmão? 1 bilhão e 100 mil não é nada. É como se fosse uma bala a mais, é uma house. Ô, Casimiro, foi como eu falei aqui. O Flamengo, você concordando ou não, o Flamengo não fez nada de errado. A fase abriu, agora pode treinar, fisioterapia com bola, agora pode treinar. Ele voltou a treinar, ele nunca escondeu o interesse dele de muito rapidamente voltar aos seus treinos e tudo mais, para se preparar para o final da temporada, e ele seguiu os protocolos lá dele. E aí a gente respeitou o Flamengo, um concordou, outro não, mas respeitamos. E aí não seria a hora, Casimiro, de respeitar o Botafogo e o Fluminense, que não fazem parte dessa opinião, o discurso não é unilateral? Eu acho que sim. Inclusive o Flamengo voltou a treinar quando era proibido já começa. E nenhum clube se opôs a isso. Quando o Flamengo volta a treinar, a gente lembra, era proibido. Foi uma polêmica. As torcidas falaram nas redes sociais e nenhum clube se manifestou. Vasco, Fluminense, Botafogo não falaram, tá treinando? Não, para aí. Não teve isso. O Flamengo treinou enquanto era proibido. Quando foi permitido, o Flamengo continuou treinando e aí o Vasco começou a treinar também. Só que o Botafogo e o Fluminense estão se sentindo seguros e estão no direito, né, de não se sentirem seguros porque, como o Pedro Certeza falou, são 50 mil mortes, né? Eu acho que todo mundo está no direito de não se sentir seguro hoje no Brasil e no mundo. A gente está vendo uma situação absurda, né, que é essa pandemia. E aí, assim, além de todo esse histórico de lesões, o Botafogo, como eu falei ontem, o Botafogo testou positivo, 5 jogadores testaram positivo. Se esses jogadores fossem jogar sem nenhum teste, sem nenhum treino, risco de lesão, risco de contaminar, é muito bizarro. Então, não tem porquê essa pressa toda, cara. Não existe motivo aparente. Porque, como eu falei, outras federações vão começar só em agosto. O que os nossos clubes vão fazer com esse 1 mês de diferença? Vai começar o Campeonato Brasileiro como? É para começar o Brasileiro logo? Mas como é que vai jogar só os cariocas no Brasileiro? Porque só a gente que começou. Então, assim, eu não sei qual que é o motivo por trás disso. Muita gente fala em dinheiro, cota de TV, só que não, o Flamengo, por exemplo, não assinou as cotas de TV. Então, o que tem por trás disso, né? Essa é a grande pergunta que eu acho que fica. A galera, óbvio, vai falar, não, o futebol tem que voltar mesmo. Não, olha aí, mas... não é só por isso, Ô, Felipe, a gente fica confuso, e eu comentei isso ontem aqui, em relação o Cazé comentou que teve um período aí, uma semaninha, em que o Flamengo burlou regras, né? Não podia treinar, era fisioterapia com bola, e um drone mostrou que o Flamengo estava treinando. Ele seguiu o protocolo que ele sentiu que era seguro, e realmente era, mas ele foi contra o que era determinado pela prefeitura. E aí a gente sabe que não, é fora da regra, por mais que você não concorde com a regra, você tem que seguir, a vida é assim para todo mundo. E aí a gente chega hoje, depois desse tempo todo, ver o Flamengo passar por isso, e hoje, depois, ele se encaminhou, se encaixou com o que era determinado e fez o treinamento dele, como os outros times que concordaram com essa decisão, e o Botafogo e o Fluminense sempre mostrando uma oposição em relação a isso. Assim como na sociedade, tem muita gente que vira para mim e fala, pô, Fernando, você fala lá que não precisa, que tem que ficar em casa, tá na hora da economia. Isso é opinião. Assim, a gente tem o olho contaminado de interesse. Quem está desesperado por causa de dinheiro, louco por causa de dinheiro, acha que tem que voltar tudo. Quem é mais prudente, para mim é muito óbvio que a opinião que eu dou aqui para vocês é a mesma que os meus colegas têm também.
Mas é uma questão de dupla opinião. Um momento de pandemia, cada um se posiciona e pensa de um jeito. Aliás, como tudo na vida. É hora, ô Felipe, quem está errado? Eu quero saber quem está errado nessa história. Cara, eu acho que muita gente está errada, né? Primeiro é a falta de diálogo que os clubes do Rio e a federação, eles não se dão há muito tempo, né? Eles brigam o tempo todo, conflito de interesses. Eu acho que o Flamengo tem os interesses dele para voltar, e eu entendo a volta do clube, querer voltar 3 meses, mais de 3 meses, eu acho que 94 dias sem o futebol. Eu entendo, eu vejo que não é o momento também, essa é a minha opinião, mas eu entendo o lado do... Acho que é um reflexo da falta de diálogo dos clubes com a federação. O Flamengo não conseguir esperar para jogar em julho, caso o Fluminense e Botafogo tivessem aceitado esses 15 dias de preparação para iniciar em julho, sabe? E outra coisa, a não transmissão, a volta do futebol brasileiro, sem público no estádio, você não chega a um acordo para ter uma transmissão para as pessoas assistirem um jogo em casa. Eu acho que isso é totalmente uma falta de profissionalismo e falta de diálogo que acontece entre as federações, os clubes. Precipitação do Flamengo, talvez um pouco, e Botafogo e Fluminense estão certos. Eles só queriam esse tempo de preparação para poderem jogar. Era só isso que eles queriam, e o Flamengo poderia ter aceitado, e a federação também. Que é o tempo deles. O Pedro falou uma coisa interessante ontem, que só o Campeonato Carioca voltou, né? Em São Paulo vai começar a treinar em julho, ou seja, vai ter o tempo que os campeonatos regionais vão acontecer até começar o brasileiro. E o Carioca vai fazer o que nesse tempo? Não sei. O pessoal tá pedindo muito, a gente recebeu uma enxurrada de e-mails, de apelos pelas redes sociais, pedindo mais uma história do Maracanã. A gente agradece muito, de coração, todos os elogios de todos vocês durante essa semana. Foi uma série sobre o Maracanã. Você aí do outro lado, e os meninos devem escutar muito isso, reclamam muito de não ter um tricolor no nosso grupo. O Dudu falou que ele pode ser essa coisa. E o Dudu já foi, inclusive, já passou por um dia. Categoria de base. Hoje a gente tem um fera braba fechando o nosso programa, né? O cara que pensa em tudo e faz que é o Cristiano, que ele é tricolor. O Cris. Aí eu conto pra vocês o que acontece quando um cara que torce pra um time fecha um programa. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Ele é fluminense, tá? Hoje é o último dia da série. Por favor, roda aí o TP. Não, pode botar. É o próprio Cris que tá no TP e ele não tem habilidade pra isso. Hoje é o último dia da série. Aquele que foi... Vai. Eu vou ler que eu já sei. O jogo mais importante do Maracanã. Gente, dos 70 anos do Maracanã, é o gol de barriga. Vai. Pra mim foi uma honra, um orgulho muito grande ter jogado no Maracanã. Dia 25 de junho de 1995. Há praticamente 25 anos, o Maracanã viveria um grande momento da sua história. Para muitos, o mais importante. Pelo menos foi o que disse uma pesquisa feita essa semana com 70 jornalistas. Eles consideraram a final do Carioca de 1995, a final do gol de barriga, o jogo mais emblemático da história do estádio Mário Filho. Se o cronista Nelson Rodrigues, saudoso tricolor, estivesse vivo, ele diria: aconteceu então o seguinte: vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal, Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais. Ninguém melhor que Ailton para contar essa verdadeira epopeia. E o jogo mais importante, não resta dúvida, que foi o Fla-Flu de 95. Eu fiz o último gol, o famoso gol de barriga. Apontou, trocou de novo, atirou e entrou. E vai provar para vocês. Aqui, ó, a xerox da súmula. Ailton dos Santos, aos 43, Ailton dos Santos Ferraz. Do Fluminense! Ailton costurou enganando toda a zaga do Flamengo. Aos 41, Ailton passa por ele. Gente, o Pedro! Cadê o Pedro? Sabe o que é? Tá voltando. Ele me mandou calma. uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Caiu. Ridículo. Aí, voltou. O gol mais importante foi a cavadinha e o 89 do Maurício. Cadê? Ele voltou?
Ele mandou aqui, tô ralando. Ali em cima. Ele botou. Se fosse Ih, o ralou. Casimiro, se fosse o Casimiro, ia ter piada pronta. Voltou! Oh, que Eu mensagem. saí em protesto a esse clubismo. Eu sou contra clubismo e todo mundo sabe que o jogo mais importante da história foi a cavadinha do Louco Abreu. Viu? Eu li aqui a mensagem que você me mandou aqui no WhatsApp, que você falou, tô ralando porque esse foi o gol mais importante. Ô Casimiro, Fernandinho. eu amo. Alguém tem que erguer a voz aqui nesse programa. Tá certo, Pedro Certezas? Fala, O Ailton faz um salseiro danado, costura 3 ali, chuta, gol na súmula e o crédito vai todo pra barriga do Renato. Não tem jeito, cara. Ninguém lembra do Ailton. Tadinho do Ailton, mas a gente lembrou. Mas o SBT A gente lembra. A gente lembrou, um beijo pra ele e olha, o Cristiano, vocês sentiram como é que foi escrito o VT com uma paixão? O negócio de Fluminense, a cabeça falando, Casemiro, que foi o gol, que é o jogo mais importante da história dos 70 anos do Maracanã. Você concorda? Olha, eu concordo com o clubismo. Se o clubismo impera, tudo bem. Porque se eu escrever, seria diferente. Se certeza escrever, seria diferente. Então, como um tricolor que escreveu, tá certo. Deixa o cara ser feliz, pô. Deixa o clubismo mandar. É que o SBT Esportivo é isso, é amor ao clube. Então não tem problema. O jogo mais importante, Cazé, é o jogo de cada um, que marcou cada pessoa. O Cazé falou que ele tem estádio, então não é pra ele, não tem nada. Ele falou isso que eu me lembro no começo da série. O Maracanã, eu posso citar aqui o Brasileiro de 2000, pode ser, se você quiser, Isabel. Mas como eu possuo o estádio, a gente tem exatamente essas particularidades. Você falou aquele dia que não... minha memória se ignora, a gente sabe, você quer ficar jogando na nossa cara, seu o Vasco estádio, foi campeão brasileiro com o SBT na camisa. É verdade. Você deveria valorizar isso, exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta que vou te fazer uma pergunta que eu vou te fazer chorar antes de chamar o break. Você que é um colecionador de camisa, tem essa camisa histórica? Não tem. Vamos beber água, Ano passado eu quase comprei, mas... Era o salário da Isabelle, pô. Era o salário da É raro. Você pode pegar o logo da sua camisa, Cazé, que a sua mãe fez muito maior do que o original do SBT, e colar na frente. Mas ele vai ficar pequeno.